a gente estava com tantas saudades do Leandro, que já não participava há 2 semanas aqui com a gente, resolvemos chamá-lo na quinta-feira de feriado, realmente. Verdade, mas eu tenho compensado as minhas faltas, né? Toda vez que eu falto na segunda, eu compenso em algum outro dia, né? Mas infelizmente acontecem coisas assim, eu não posso participar, mas eu gosto demais de participar e tenho muito orgulho de participar da TVT, principalmente porque falo isso com você, viu, Thalita? Muito obrigado. Ai, a gente adora a sua participação e o povo sente saudades, Leandro. O pessoal fica me cobrando as segundas aqui quando você não aparece. Cadê Leandro Fortes? Falo, calma, pessoal, ele vai voltar durante a semana, tá bom? Tá aqui o Leandro, pessoal. Pronto. Cá estou. E para comentar essa história dos militares, que tem sido um assunto recorrente, né, Leandro? A gente sempre tem comentado a atuação dos militares dentro do governo Bolsonaro e essa semana a gente tem, então, essas informações de áudios que foram divulgados do Superior Tribunal Militar da época ali da ditadura. E são áudios que mostram os militares, assim, reconhecendo que a tortura existia ali durante a ditadura, né? E condenando até de certa forma. Agora, o que chamou muita atenção foi a reação do presidente do Superior Tribunal Militar atual, que parece ser mais reacionário do que aquela turma de 1970. A gente ouvindo ele falar, parece que a gente está ouvindo ali um general da ditadura. Então eu quero te ouvir sobre isso. Não foi o único áudio, a gente teve Mourão também, né, fazendo troça, fazendo escárnio em cima dos áudios que foram divulgados. Então tem esse presidente do STM dizendo, não estragou a nossa Páscoa. Tem Mourão falando, não, esse pessoal já está morto, não tem o que fazer. Como que você está vendo tudo isso? Conta pra gente. Bom, primeiro, boa tarde, né? Um feriado para todo mundo que está nos vendo. Thalita, isso para mim é a prova cabal de que o isolamento imposto aos militares pela transição que foi feita a partir das vontades deles em 1985, esse isolamento se transformou num isolamento absoluto em relação à realidade brasileira e à história do Brasil. Significa que, desde então, todas as gerações de militares, né, em todas as escolas de formação, foram sendo moldadas para se tornar cúmplices de crimes dos quais eles não participaram. A tortura, o assassínio, tudo que aconteceu na ditadura militar, assim, esse general 4 estrelas, então ele deve ter... Se eu tenho 56 anos, ele deve ter 58, 59, no máximo 60 anos. Então é um homem mais ou menos da minha idade, um pouco mais velho. E ele era criança. Ele nasceu assim um pouquinho tempo antes do golpe militar, ou como eu, foi criança durante a ditadura. E a criança, adolescente, né, quando a ditadura acabou, eu tinha 19 anos, 1985. Então, assim... Ele não tem culpa, ele não precisava ter essa postura diante do assassinato e da tortura de presos políticos durante a ditadura. Nem ele, nem o general Mourão, nem nenhum militar brasileiro. Mas como a transição não incluiu que essas pessoas se retratassem diante da sociedade, que pedissem desculpas, e os torturadores assassinos tivessem sido julgados por esse Superior Tribunal Militar que aí está, e nada disso estaria acontecendo. Mas o que foi então? Cada vez que a história da tortura renasce, e ela vai estar sempre presente, né? Nunca, não há como, essa história da tortura, a violência, a tortura, toda hora ela aparece de alguma maneira dentro da sociedade brasileira, e ela faz parte das delegacias de polícia de todo o Brasil. Porque a frase não é minha, mas eu gosto muito dela, o destino da tortura é o destino que se dá ao torturador. Se você torna o torturador impune, a tortura também se torna impune. Então ela passou a ser naturalizada na defesa da ditadura militar feita pelos militares brasileiros. Aí você vê pessoas como esse presidente do STM, que foi indicado ministro do STM pelo PT. Ou seja, pior ainda uma total falta de critério da escolha de ministros para esse tribunal, que é uma excrescência. Né? Outra frase que eu gosto muito e repito sempre é de que a justiça militar está para a justiça, como a música militar está para a música. A frase é do Groucho Marx, comediante americano. Mas é exatamente isso, é uma excrescência total. A justiça militar só deve existir em períodos de guerra,
Porque aí você tem que julgar os crimes de deserção, as leis marciais, né? Você tem cortes marciais, então você tem que ter uma justiça militar. Fora disso, é como a patente de marechal, não faz nenhum sentido. No entanto, se gasta 300, 400 milhões de reais por ano num país miserável, desgraçadamente miserável como o Brasil, se gasta essa fortuna com justiça militar, esse aparato gigantesco que serve exclusivamente para manter os militares impunes. Como é que você, o general, olha essa figura empolada que a gente está vendo aí, metida nesses galardões, sem nenhum sentido, atuando como juiz, Thalita. A nossa conexão com o Leandro travou. Eu pensei que era só ele dando assim, fazendo aquele silêncio de suspense, mas não, travou de fato a conexão. Ele falava sobre. E voltou. Não era suspense, né? Era só caiu a conexão mesmo. Esse suspense, na verdade, às vezes eu paro para respirar, viu? Eu aproveito para respirar e faço um ar misterioso, mas eu estou tomando fôlego, tá? Então, fiquei na dúvida, realmente. Então, assim, mas a gente fica não pode ser juiz, Thalita. Militar não pode ser juiz, não tem que ter justiça militar, isso é uma excrescência. Agora, esses áudios revelam isso que eu estou dizendo, né? De que os militares não aprenderam nada, sobre nada, e revela que os juízes do Superior Tribunal Militar sabiam da tortura, discutiram sobre a tortura, né? Trataram sobre o tema, debateram o tema, mas não fizeram nada. São todos omissos, covardes e culpados pela perpetuação da tortura no regime militar, na ditadura militar, e depois essa impunidade naturalizou o uso da tortura em todas as delegacias de polícia do país afora desde então. Eu achei interessante, a gente trouxe uma fala do Juca Kfouri, né? Hoje vai ter o programa dele mais tarde, entrevistando Fernando Haddad. Haddad comentou essa questão do exército comprando, né, botox, prótese peniana, enfim. E daí o Juca Kfouri chama atenção para a imagem, né, das Forças Armadas, que o mínimo que ela tinha reconquistado desde a ditadura, os militares presentes agora no governo Bolsonaro estão destruindo de novo essa imagem, né? Porque a gente tem Mourão falando abobrinha, a gente tem, inclusive, esquemas de corrupção que envolvem, de alguma forma, ali, militares. Teve o general Pazuello, né? Com aquela participação terrível no Ministério da Saúde. Você concorda com isso? Que, de repente, assim, as Forças Armadas estavam retomando sua imagem, estavam ali na dela, né? Na verdade, nesses últimos governos, e agora no governo Bolsonaro essa imagem voltou a ruir. De 1985 para cá, quando eles foram isolados nos quartéis e passaram a não se meter mais em política, desde que não se metessem com eles, e eles pudessem fazer o que quisessem, eles foram, de fato, recuperando. As pesquisas de opinião ao longo desses anos todos foram mostrando que as Forças Armadas passaram a ter uma enorme credibilidade junto à população. Quando se perguntava qual instituição é mais séria, as Forças Armadas, os militares e tal. Por quê? Porque eles ganharam eles construíram essa imagem por inércia e não por ação. Como eles ficaram isolados, só aparecem em momentos que eles são heróis. Tem uma enchente no Amazônia, aparece o helicóptero da FAB resgatando animais, resgatando ribeirinhos. Tem um problema em qualquer lugar, aparece o exército construindo, a engenharia do exército construindo uma ponte sobre um rio que desabou. Então são os heróis. Precisa levar vacina, não sei, nos rincões, é o pessoal da FAB, o pessoal da Marinha, que entra na Amazônia. Então apareciam sempre como os heróis. Só que o preço desse heroísmo tem sido, primeiro, a ignorância absoluta da população e nenhum controle social sobre o que eles fazem e sobre o que eles gastam. Virou uma farra enorme. Você sabe que desde o fim da Segunda Guerra Mundial, Thalita, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o Brasil, quer dizer, as Forças Armadas brasileiras mantêm escritórios de compras em Washington, que é a grande sinecura perseguida por todos os oficiais das Forças Armadas brasileiras, é conseguir uma mamata nesse escritório.
São escritórios para compras no exterior, então tem da Marinha, tem do Exército, tem da Aeronáutica. Além disso, tem as adidâncias militares, né? Toda a embaixada brasileira tem um adido militar, que é o supra-sumo, é o creme de la creme. Todos querem ir porque ganham em dólar, em euro e tal, ganham em dobro, ganha dinheiro da mudança, para ir a mudança, para voltar, a mudança. O diabo. Então são gastos incríveis, fora a previdência militar, que é uma loucura, Thalita. Porque esses oficiais, não os oficiais generais continuam ativa, mas de uma turma de mais ou menos 150 ou 180 coronéis, somente 10 ou 8 vão ao oficial general. Todos os demais se aposentam com 45 a 47 anos. No auge da sua formação intelectual e física, da sua saúde, o sujeito vai para casa com um salário integral. Milhares e milhares e milhares de militares nessa sociedade. E esses caras, como eles vivem muito bem, morrem tudo assim com 90 anos. O Newton Cruz morreu com 97 anos. Então, esses caras, o Newton Cruz, aposentado como general, ele estava há quase 40 anos. Então não tem país que aguente sustentar esse bando de inúteis. Tem que ser, as Forças Armadas deveriam ter que passar por um processo, não um processo de expurgo ideológico, embora eu acho importante que haja uma intervenção nas escolas de formação, uma intervenção ideológica, de modo a retirá-los desse congelamento que eles estão na Guerra Fria. Mas tem que haver um expurgo no sentido de você racionalizar essa formação, ter o número de oficiais militares necessários para um país como o Brasil, e racionalizar esses gastos e instalar um controle social sobre os gastos militares. A sociedade tem que saber, por mecanismos institucionais, o que esses caras estão gastando, como estão gastando, para onde vai esse dinheiro. Por que os oficiais intendentes são mais ricos do que o de artilharia? Né? Por quê? Por que acontece esse fenômeno em todas as Forças Armadas? Os oficiais de intendência se tornam mais ricos, eventualmente, do que oficiais de outras armas e outros serviços. Porque está havendo alguma bandalha. E esses caras não podem. Na FAB, já é o 4º ou 5º evento de oficiais da FAB envolvidos em tráfico de drogas, em aviões militares que fazem voos internacionais. Tem alguma coisa muito podre nessa estrutura que precisa ser modificada. Essa quantidade de burocratas militares. Você vai aqui em Brasília, no quartel-general de Brasília, assim, às 5 horas da tarde, parece um enxame de abelhas verde-olivas saindo daquele quartel. O que 5 mil pessoas fazem ali? 80% do contingente militar da Marinha Brasileira está no Rio de Janeiro. Um país de tamanhos continentais que tem o maior litoral do planeta. 80% porque é uma mata, ninguém quer sair do Rio. Todo mundo quer ficar no Rio. Se não houver uma intervenção civil, a gente vai continuar convivendo com esses escândalos, com essas coisas esdrúxulas, para sempre. Com essas compras de Viagra, de remédio para calvície, de prótese peniana, de botox. Né? Você sabe que até num sistema decente e transparente, você pode até aceitar a compra de botox para o serviço médico. Ele é utilizado para uma série de problemas musculares, né? Distrofias e tal. Até mesmo Viagra, que é uma desculpa ridícula que eles arrancaram, se eles tivessem comprado de outra forma, poderiam, desde que haja um controle social sobre isso. Olha, existe uma demanda no Serviço de Saúde do Exército das pessoas que têm hipertensão pulmonar, para isso deverá ser adquirido o remédio tal, que tem o nome Viagra, mas é o princípio ativo que é utilizado. A mesma coisa, prótese peniana, né? Disfunção erétil grave, cirurgia. Às vezes, por exemplo, cadeirantes, pessoas que se tornaram tetraplégicas ou paraplégicas, precisam colocar a prótese peniana. Então, a questão é que a degradação da imagem foi tão profunda que qualquer coisa que apareça em relação a eles se torna um escândalo, porque eles se tornaram escandalosos. E como eles são mentirosos, contumazes, e essa história do Viagra, mais uma vez, reforçou isso,
Então ninguém mais acredita nesses caras. E isso é resultado direto desse conluio do estamento militar brasileiro com o bolsonarismo. Tudo que o bolsonarismo toca apodrece, porque o bolsonarismo é a antidemocracia, é a antiética. Então, tudo que é tocado pelo bolsonarismo, seja uma pessoa física, seja uma instituição, apodrece imediatamente, e é isso que está acontecendo com as Forças Armadas. Elas estão apodrecendo em praça pública porque se agregaram a um governo fascista comandado por um demente, por um psicopata, que luta diuturnamente contra o Estado de Direito e as instituições brasileiras, Thalita. Que bom que a gente teve a oportunidade de te ouvir sobre essa questão militar. Estava querendo... E eu te ouvi outro dia comentando isso ali no DCM, e você dizia justamente quando eles comentam os áudios da ditadura, quando eles comentam essas compras feitas pelas forças militares e dizem, não, mas isso não é irrelevante. Não é porque pegou ali entre eles, né? Porque eles sentiram o impacto. Eles sentiram o impacto e por isso que eles estão comentando sobre isso. Só para encerrar, essa questão do orçamento, né? Você coloca muito bem, é isso. Se fosse tudo muito justificado e transparente, se aceita uma compra como essa, mas não é o que acontece no governo Bolsonaro, nada é transparente ali, né? E o presidente do Superior Tribunal Militar, ele tentou justificar esse orçamento, né, destinado à compra do Botox. A gente vai rodar esse VT só para fechar esse assunto realmente, para ver essa hipocrisia, sabe? Então roda pra gente, por favor. Só motivo de orgulho. Por isso tudo que vem de fora tentando nos atingir, não nos atinge, porque nós temos plena consciência de onde colocamos o dinheiro que recebemos do orçamento. Todos nós. Qualquer momento você não precisa avisar que vai numa organização militar, de qualquer que seja a força, não precisa avisar. A hora que você chegar, está tudo limpo, está tudo ordenado, todo mundo está fazendo o que tem que fazer. Entendeu? Logicamente, quando vai uma visita mais importante, você pinta o rodapé lá do meio-fio, pinta para debaixo da árvore, o resto está tudo igual nós sempre fazemos. Tudo limpinho. Você vai ser recebido com chá, com bolachas, Leandro, quando você for visitar ali as instalações. Eu tinha visto já essa fala, ele parece, inclusive, estar alcoolizado. Né? Eu vou falar, tudo limpinho aqui, tudo maravilha. Né? Então, completamente desqualificado para explicar uma questão. Né? E ele falou, mas o mais terrível desse cara foi de que sobre os áudios, ele falou o seguinte, que ninguém perdeu uma noite de sono na Páscoa, que não tirou o sono de ninguém. Então, quando um oficial general, em 2022, se refere aos áudios sobre tortura, dizendo que não tirou o sono de ninguém, você tem que fragmentar um pouquinho essa informação, porque ele está dizendo o seguinte, que aqueles áudios que dizem algumas coisas tipo, né, um homem foi torturado a marteladas. A marteladas. Isso não tirou o sono dele. Uma mulher, uma jovem de 23 anos, grávida de 3 meses, recebeu choques na vagina, no ânus, nas línguas, nos mamilos e na boca. E, por conta disso, ela sofreu um aborto de uma criança de 3 meses dentro de uma cela do Doicós, nua, pendurada no pau de arara, sendo serviciada por bestas feras. Isso não tirou o sono dele. Não tirou o sono dele. Então, se isso não tira o sono desse homem que nós estamos vendo, é porque ele é uma besta fera. Ele é o resultado de um processo de brutalização e desumanização das Forças Armadas que tem que ser interrompido hoje, agora, ontem, para que na próxima vez o presidente do STM apareça, olha, eu estou profundamente constrangido, envergonhado, né, consternado, não dormi uma noite, não durmo há 3 noites, sabendo que nós sabíamos que jovens eram brutalizados, mulheres eram estupradas por gente do Exército Brasileiro. Mas não, ele está orgulhoso. Ele é cúmplice tardio desse crime e ele sente orgulho disso. Então essa gente tem que ser expurgada.
completamente expurgado. Você tem que criar um outro tipo de Força Armada, um outro tipo de oficial que jamais cumpra esse papel tenebroso dessa figura esdrúxula que é esse general que é presidente do STM. É isso que tem que acontecer, Thalita. É isso. Eu comecei a semana falando que aquele escracho ao Augusto Aras lavou nossa alma, agora suas palavras também ajudam a lavar nossa alma, fazendo essa crítica aos militares, porque, olha, fica preso aqui na garganta. Pois é, tá? Esse tipo de escracho, eu não gosto daquele escracho da violência, né, que tá com criança pequena, sim, mas assim, é o último controle social que nos restou. Ninguém é capaz de dizer isso ao Augusto Aras. Ninguém. Ele vive num castelo de cristal impenetrável. Não há ninguém que possa dizer isso para ele. Ninguém. Então é preciso que um brasileiro no exterior diga isso para ele na rua. Rapaz, você tem que investigar o esquema de corrupção do MEC. Ninguém fala isso para ele. Porque quando ele está em ambientes públicos, ninguém fala isso para ele. Ninguém. Né? Na rua, aqui em Brasília, ninguém fala. Então foi preciso. Rapaz, o cara falou. O que ele falou? Ô, procurador, não adianta ficar procurando nada aqui em Paris. Aqui não tem nada para procurar. Você tem que investigar o bolsolão do MEC. Você tem que fazer isso, é o seu trabalho. O que você está fazendo aqui? O mundo caindo no Brasil, você está aqui passeando em Paris. Você que não investiga nada de um governo criminoso. Isso foi, o cara não jogou pedra, não cuspiu, não xingou. Ele viu ali, ele viu o absurdo da presença daquele cara em Paris. Né? Vai ver que já se adiantou para encontrar com o Ciro em outubro. Quer dizer, o cara em Paris, passeando em Paris, no meio dessa desgraça que a gente está vivendo, Thalita. No meio do surgimento dos piores esquemas de corrupção que já foram vistos no Ministério da Educação, onde intermediários cobravam barras de ouro de prefeituras de gente miserável, de criança que não se alimenta no Maranhão porque não tem escola, não tem merenda escolar. E os pastores estavam ali cobrando barra de ouro desses prefeitos, cara. Então não é possível. Fez muito bem, lavou a minha alma, assim como o STF lavou a minha alma ontem, condenando aquele brucutu, aquele troglodita, aquele idiota patológico que agora vai ter que ficar numa jaula, que é o lugar onde gente como ele tem que ficar até morrer. Vou aproveitar sua pausa dramática para me despedir. Um beijo enorme, Leandro Fortes. Muito obrigada por participar aqui, comentando esses assuntos tão importantes aqui para a gente, fazendo críticas tão contundentes. Viu? Um beijão para você, bom fim de feriado. Beijo grande, tchau, tchau. Bom feriado para todos. Obrigada. Vocês.